Paz do Senhor, igreja, amém. Como é bom poder olhar e ver os rostos dos irmãos aqui, poder ver a igreja cheia de certa maneira, né? Mesmo respeitando o espaço, mas como é gostoso poder sentir esse calor dos irmãos, poder adorar o nosso Deus, edificar com eles juntos, e também a paz do Senhor para os nossos irmãos que estão em casa. Nós estamos sempre nos adaptando, mas como é bom saber que o Senhor também está aí com vocês, aonde vocês estão. E eu quero começar esse culto lendo lá em João 4, são versículos muito conhecidos, João 4, 23 e 24, que diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus disse isso à samaritana, que ela fala assim: aonde devemos adorar? No monte ou em Jerusalém, onde vocês dizem? E Jesus disse que já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em qualquer lugar você pode adorar a Deus. Nós estamos aqui na sua casa, você pode adorar a Deus. E essa canção diz: vem, essa é a hora da adoração. E eu convido você que esteja de pé, você na sua casa que pode ficar de pé e adorar ao Senhor. E essa adoração não é apenas cantar e entoar louvores aqui no momento do culto, mas é um estilo de vida. Viver para adorar a Ele, viver para adorar a Deus, em tudo que fizermos, para fazer para a honra e glória do Senhor, amém? Adore ao Senhor, igreja, com alegria. Que a te escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor.
assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás. Adora ao Senhor, adore a Ele. Aleluia, Senhor, nós te adoramos. Santo é o Senhor. Que a igreja pode se assentar. Adivinha, o Paulo tem um recado para nos dar. Boa noite, amados, graça e paz, amém? Boa noite para você que está em casa. Bom, eu creio que quando vocês nos veem aqui na frente, eu e o Paulo, vocês já lembram de missões. Lembrando que nós estamos em campanha de missões mundiais. Queridos, e você tem até o final desse mês para fazer a sua contribuição, que você possa também estar orando, que você possa estar mobilizando, falando de Jesus para os seus amigos, para o seu ambiente de trabalho. Nós estamos, queridos, em campanha de missões mundiais, mas nós fazemos parte do mundo, né? Aparecida do Taboado. Então, não é porque é campanha de missões mundiais que, vamos fazer missões só fora do Brasil. Não. Campanha de missões mundiais, nós temos que fazer missões aqui e acolá. Então, que você possa, queridos, estar orando. Nós vivemos tempos muito difíceis, quando muitos estão partindo desse mundo de uma forma assim, às vezes em número maior do que a gente imagina, né? Em nossa cidade mesmo, a gente já conta com 40 mortes só por Covid, né? Nesse último ano. Queridos, e é um tempo muito oportuno para a gente estar falando de Jesus para as pessoas. Para a gente estar falando de Jesus para os nossos amigos, para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, no nosso ambiente de trabalho. Nós vamos ver um vídeo, o Paulo vai estar falando dele, que esse vídeo sirva para você refletir. Graça e paz, irmãos, boa noite. E hoje a gente vai trazer um vídeo que fala da Janela 2040, que é onde os missionários que atuam lá no meio dos povos muçulmanos. Não são árabes só, né? São os muçulmanos. Tem no norte da África e principalmente no Oriente Médio e na Ásia também. E aí serve o tema da campanha, quando a gente lembra desses missionários que trabalham nessa Janela 2040, que é 2 Timóteo, que é o texto da campanha, 1:7 lá, que ele diz: "E Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio." Até nós vamos passar aí o vídeo, vocês podem notar que não vai aparecer aí o missionário, vai aparecer apenas um desenho, porque ele não pode revelar a identidade dele, porque ele trabalha em países que outra religião é realmente uma prática proibida, ou seja, você paga com a sua vida se descobrirem que você está pregando outro evangelho a não ser o Corão, a Sharia e toda a religião dos muçulmanos lá. É proibido outra religião. Então, vai passar aí, na hora que começar aí, vocês vão ver que é só um desenho. E o nome também do missionário que está como pastor Caleb, o filho Ismael e a esposa, também são nomes fictícios lá. Ele vai falar um pouquinho do trabalho dele que nós vamos ver agora. Anamatu wassalam, graça e paz. Eu sou Caleb Mubarak, missionário de missões mundiais no mundo árabe. Que alegria me dirigir a vocês hoje para falar sobre os desafios de viver pelo poder de transformar entre as nações. Somos a família Mubarak e estamos casados há 22 anos. Há exatos 5 anos chegou para nós a nossa grande herança e tão esperada, o pequeno Ismael. Há 17 anos nós servimos como família missionária ali, especialmente entre os árabes de fé islâmica. E a gente tem como maior desafio a busca, como discípulos de Jesus, levar muitos outros árabes, descendentes de Ismael, aos pés do Senhor Jesus.
As palavras de Paulo a Timóteo oferecem, no meu entendimento, 3 dimensões bem pedagógicas. O apóstolo fala sobre liderança, sobre sofrimento e sobre ensino de qualidade. Ele desafia seu discípulo a saber liderar em todas as circunstâncias, que saiba também ensinar verdades eternas, mas que também saiba sofrer, uma vez que a fidelidade a Jesus tem sempre um preço. Dito isso, eu gostaria de convidar vocês a perceberem o quanto essa carta ainda é aplicável ao dia de hoje, ao contexto ali do Oriente Médio. Queria te mostrar essa família, é uma família muito especial, ela se enquadra muito bem dentro desse aspecto da carta de Timóteo, de saber liderar bem. Eles são exímios conhecedores da Bíblia, abriram mão de um passado de religiosidade dentro do islamismo, são perseguidos diariamente, especialmente as crianças, são naturais de um país do norte da África, onde 99% da população é muçulmana. Mas eles são líderes, e líderes de excelência, têm ajudado a tantos outros cristãos a crescerem na fé naquele que os tirou das trevas e os trouxe à luz. Eles vivem diariamente o tripé mencionado por Paulo a Timóteo: poder, amor e equilíbrio. Já o papai dessa foto que você está vendo me ensinou o quanto é desafiador viver num ambiente em que saber sofrer é primordial. Ele se converte ao Senhor através da ajuda de missionários, a cuidar da saúde do filho, que nasceu com um problema muito sério, mas a situação levou o garoto a óbito. E esse pai, então, hoje já com Cristo, é atacado todos os dias por todas as pessoas. Na sua comunidade, até o dia de hoje, ele é chamado de anátema, de traidor, e tem muitos benefícios negados por conta da sua decisão de seguir a Jesus. Mas ele segue andando por aquelas ruas empoeiradas da sua cidade, ouvindo todos os amaldiçoando. Mas a sua resposta sempre é a mesma. Ele diz: quem nos deu o menino foi o Senhor, quem permitiu que ele se fosse também foi o Senhor. E ele conclui dizendo a todos: louvado, bendito, exaltado seja o nome do Senhor. Ele vive pelo poder que vem do alto, e ele ainda exerce amor aos seus inimigos. Isso marca a vida desse valoroso irmão em Cristo naquele país regido pela lei islâmica chamada Sharia. Mas eu quero terminar com um último exemplo, que tem muito a ver com essa foto que você está vendo aí. Hoje no Oriente Médio, muita coisa está acontecendo, principalmente entre refugiados que vivem em situações precárias. No verão, as temperaturas podem chegar aos 60 graus em alguns acampamentos, mas no frio, como agora é o inverno por lá, as temperaturas esse ano estão abaixo de zero por muitos dias, há muita neve, e o frio tem sido um grande obstáculo, até mais do que um ataque mesmo de um inimigo ou de um grupo terrorista. Mas é justamente ali, num ambiente desse, que a gente tem muita alegria de dizer que existe um oásis em meio a tudo aquilo. Tenda de Brincar, que é um projeto voltado a crianças em idade pré-escolar, ele tem sido um auxílio, à ajuda a crianças que vivem o trauma de uma guerra. A Tenda de Brincar, que recém voltou agora do período de lockdown, as crianças já estão indo novamente, graças a Deus. A gente já pode, então, ver ali transformação de vida acontecendo, porque existe o equilíbrio, mesmo citado por Paulo, o equilíbrio de saber levar ajuda, caridade, mas também ter como prioridade o ensino da palavra de Deus, que faz com que missões mundiais estejam no caminho correto, qual é aquele de viver o poder de transformar vidas naquele lugar. Que o eterno, poderoso e bondoso Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela nossa parceria, por caminharmos juntos. Tudo que é feito no campo depende muito das igrejas no Brasil e a gente quer louvar a Deus pela vida de todos vocês. Um aplauso ao que vocês já fazem e têm feito e realizado até a data de hoje. Fiquem na paz. Em árabe a gente diz Ma'as salama. Até a próxima. Convido a igreja que esteja de pé. Você que veio preparado com seus dízimos e ofertas, durante essa canção você pode vir à frente. Sempre que eu vejo vídeos assim de pessoas que falam do amor de Deus, que entregaram a sua vida totalmente a Ele, que vão para esses países em que falar de Jesus e falar do Evangelho literalmente perdem a vida, se são descobertos. Nós aqui não podemos ver quem são eles, mas Jesus sabe quem são eles. Deus conhece o coração e a face deles.
sabe o que eles passam, sabe o dia que eles entregaram o coração deles ao Pai. E essa canção diz de um Deus eterno, desse Deus que criou os céus e a terra, que nos criou e que nos chamou, para que nós entregássemos a Ele o nosso coração. Porque tudo que nós possamos entregar a Deus e fazer a Ele ainda não é bom, ainda é pouco. Mas tudo que nós possamos entregar ao Senhor, Ele é digno de receber. Porque para Ele a honra e a glória. E Ele quer o teu coração. Ele quer a tua vida. Quantos lutam contra esse chamado de Jesus? Quantos negam esse nome de Jesus? Negam a morte dele na cruz, a ressurreição dele. Porque ele amou sim o mundo todo, cada pessoa ele ama. Ele ama cada pessoa. E quando nós conhecemos esse amor, entregamos o nosso coração a Ele, a nossa vida, e vivemos para Ele em tudo, nós podemos assim alcançar outros, que Ele pode ver a diferença na nossa vida, de quem éramos nós na escuridão, e de quem somos nós agora que somos luz. E é muito difícil a gente ser luz muitas vezes, mas é na escuridão que Deus te quer. Porque se você é luz, é lá na escuridão que você vai brilhar. Então peça ao Senhor. Eles estão lá nesse lugar, nos árabes, mas nós estamos aqui em Aparecida do Taboado. Aonde está a escuridão que você pode brilhar, levando esse amor de Jesus, mostrando esse Deus, que é o Deus que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém? Adore ao Senhor. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nenhum Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nenhum Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu somente és Deus, eterno Senhor. O teu trono é os céus, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Só o teu poder eterno e ninguém detém. A teu nome seja a glória, a honra e o poder. Tudo que podemos dar-te é digno de receber. Tu és Deus, pra sempre há de ser. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é os céus, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo
somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Tu somente és Deus. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, ó Pai, e te exaltamos, Deus. Tu somente és Deus, só Tu és o Senhor da nossa vida, Pai. Sendo os nossos dias bons ou maus, o Senhor ainda está no controle de todas as coisas. O Senhor não nos abandona nem por um segundo, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por esse amor tão grande que nos envolve, ó Deus, de uma forma inexplicável. Porque nós somos tão limitados, Pai. Nós somos tão falhos e tão fracos, que nós às vezes não entendemos esse amor ágape do Senhor por nós. Mas que nós possamos amar como o Senhor amou. Que nós possamos caminhar como o Senhor caminhou. Que nós possamos olhar para as pessoas como o Senhor olhou, Deus. Que nós possamos ser, como nós falamos no começo do culto, verdadeiros adoradores, porque a hora já chegou e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores te adorarão em espírito e em verdade, Pai. E nós queremos, ó Pai, de todo o nosso coração, sermos discípulos Teus, te seguindo em tudo que fizermos, Pai. Nós somos a Tua igreja, nós somos a Tua noiva, ó Pai. Não permita, ó Pai, que os nossos pés vacilem. Não permita, ó Pai, que nós deixemos de olhar para o Senhor por um segundo, ó Deus. Porque se a Sua mão sair de nós por um momento, ó Pai, o que seríamos de nós? Que nós possamos reconhecer todos os dias o Teu cuidado. Que nós possamos, Paizinho, em toda e qualquer circunstância, mesmo se for bom, mesmo se for mal, conhecer a Tua soberania e o Teu controle e aceitar a Tua vontade boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Mas o que nós queremos de todo o nosso coração é viver na Tua presença, para a Tua honra e a Tua glória, ó Deus. Esse é o maior desejo do nosso coração, entregar o nosso coração todo, completo ao Senhor. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, passo a palavra ao pastor. Graça e paz. Amém, queridos? Eu quero, nesse instante, louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela sua família, você que está conosco neste templo, você que também tem nos acompanhado pelas redes sociais. Louvamos, queridos, o nosso Deus por este privilégio de estarmos juntos nesta noite, e que feliz está o nosso coração de ver tantas famílias, irmãos que há algum tempo nós não víamos. A minha oração é que Deus abençoe grandemente a sua casa e que o Espírito Santo continue no decorrer desse culto falando de uma maneira poderosa ao seu coração. Antes de compartilharmos da palavra de Deus, eu quero neste momento, queridos, realizar algo que é muito especial na vida dos nossos filhos. A Bíblia diz que Jesus Cristo, depois que nasceu ao 8º dia, ele foi levado ao templo pelos seus pais,
para que ele pudesse ser apresentado diante de Deus. Por isso, meus irmãos, que nós, como cristãos e evangélicos, não batizamos os nossos recém-nascidos, mas nós o apresentamos ao Senhor. Oramos pela vida deles, pela vida dos seus pais, os consagrando no altar de Deus. E hoje à noite, com a graça de Deus, nós temos a alegria de ter aqui o nosso irmão Valdir. Eu quero chamá-lo aqui à frente, juntamente com a sua esposa, a irmã Vânia. Eles vão estar trazendo o Lucas Miguel, que é o segundo filho que Deus tem dado a eles. Quero convidar para que venha à frente também os familiares que estão conosco nesta noite. Você que é bem próximo, né, Vânia, da família, você que tem acompanhado de perto esses dias de bênção que Deus tem derramado sobre este casal. Eu quero, nesse instante, convidar a amada igreja para que, mesmo assentado, como os irmãos estão, se você pode, estenda a sua mão na direção desta família. Nós queremos orar, clamando pela bênção de Deus. Senhor Deus, bendito Pai, nós louvamos e nós engrandecemos o Teu santo nome. Te louvamos, Pai, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. E a Tua palavra diz, ó Deus, que os filhos são herança do Senhor na vida dos seus pais. Por isso, Pai, nós Te agradecemos pela vida do Lucas Miguel. Obrigado, Pai, por esta criança que o Senhor tem presenteado ao irmão Valdir, à irmã Vânia. Obrigado, Pai, porque eu sei que eles aguardaram com tanta expectativa a chegada desta criança. Pai, que alegria no nosso coração, como igreja do Senhor Jesus, podermos apresentar esta criança no altar do Senhor. Deus, nós clamamos pela Tua bênção, clamamos, Pai, pela Tua proteção na vida do Lucas Miguel. Deus, que essa criança cresça com saúde, com graça, com inteligência, mas que, sobretudo, Pai, jamais aparte do seu coração o temor do Senhor e a obediência à Tua palavra. Deus, dê aos seus pais toda a sabedoria e todo o discernimento espiritual, para que eles possam educá-los no caminho do Senhor. Que os Teus anjos, Pai, continuem guardando este lar, e que nenhum mal possa atingir a casa e também a vida desses Teus filhos. Usa, ó Deus, esta família como instrumento de bênção nas Tuas mãos. É o que nós Te suplicamos, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aplaudir. Glória a Deus. Família é o maior bem que nós temos nas nossas vidas. Que alegria podermos apresentar durante esse mês de maio 2 crianças, né? Apresentamos no primeiro domingo
a bênção de Deus na vida do irmão Marcos, também na vida da irmã Ellen. E que alegria podermos, hoje à noite também, apresentarmos o filhinho do irmão Valdir e também da irmã Vânia. Que Deus assim possa abençoar cada lar, cada filho que Ele tem colocado como um presente dentro das nossas famílias. Meus irmãos, o mês de maio é um mês muito especial para nós. O mês de maio é o mês da família. Nós entendemos que este é o momento não apenas para falarmos sobre o tema família, mas este também é o momento para intercedermos pelo nosso lar. Por isso, eu louvo a Deus pela participação maciça da igreja na nossa campanha de oração que começou no dia 1º de maio. Todos os dias pela manhã, nós estamos postando no nosso grupo de WhatsApp o motivo de oração para que você possa estar intercedendo juntamente com a sua família. Filhos, herança do Senhor. Esse é o tema da nossa campanha para este ano. E todo o povo batista espalhado pelo Brasil, juntamente com as suas igrejas e pastores, tem se empenhado nesse propósito. E nós também, queridos, estamos preparando algo muito especial para compartilharmos com a igreja no dia 29 de maio. É o último sábado desse mês. Nós iremos ter o nosso Cine PIB. É um filme, eu creio, muito edificante, que vai falar ao seu coração. Eu queria que você, nesse momento, observasse esse breve trailer que fala sobre a essência da mensagem que esse filme tem para trazer a cada um de nós. Vamos então ver o trailer, depois eu quero compartilhar algumas coisas importantes com os irmãos. Acorda pra vida, o café fica pronto em 10 minutos. E não me faça voltar aqui. Essa é a nossa cidade. É uma comunidade muito solidária. Todo mundo conhece todo mundo. Oi, dona Joyce. Oi, tudo bem, meninas? Nós sempre nos apoiamos. Belo sermão, pastor. O que vocês vão fazer depois daqui? O John tem um jogo de basquete. Tô sabendo, já vi as enterradas dele. Esse moleque é irado. Avisa sua mãe amanhã quando e onde ela te pega. E não faça nenhuma bobagem. Amo vocês. Meninos, saiam do gelo! É treino para as Olimpíadas, moço. Cindy! Ele tá debaixo d'água há mais de 15 minutos. Vamos retirar o corpo, não resgatar. Bati em alguma coisa. Usamos todos os recursos da medicina. Não há mais nada a fazer. Não! Por favor, Deus, envie o Espírito Santo para salvar meu filho. Um menino de 14 anos de St. Charles que passou 15 minutos debaixo d'água continua a lutar pela vida. Eu creio que o John não passa dessa noite. O senhor não conhece meu filho. Ele é guerreiro. Eu só quero que faça o melhor pelo John e deixe Deus fazer o resto. Você é minha alegria e orgulho. Quero ver você arremessando e correndo pela quadra outra vez. A família Smith fez um pedido. Por favor, orem pelo John. Na água aquele dia, eu já ia desistir quando eu ouvi uma voz que disse mais para trás: eu estou louco? Ou Deus falou com você? Mas eu não acredito em Deus. Eu acredito, mas talvez isso não baste nesse caso. Eu sou seu pastor. Meu dever é ficar ao seu lado o tempo que for necessário. Já viu a página do Facebook? Viralizou. Tommy, Tomara que ele fique bom. não vamos passar por isso sozinhos. O que tiver pra mim, pro Brian, pro John, eu me entrego. Amém, queridos? Meus irmãos, duas coisas extremamente importantes sobre este filme. Primeiro, ele é um filme que é baseado
em fatos reais. É uma história que aconteceu e ela traz a experiência de uma mãe que em todo tempo orou e creu no milagre de Deus sobre a vida do seu filho. E outra coisa que eu creio que também é importante dizer é que este filme, ele não é um filme apenas para o casal, tá bom? Não é um filme apenas para o homem e para a mulher que vivem o matrimônio. Ele é um filme também para o jovem, para o adolescente, para a criança, ou para você que ainda se encontra na condição de solteiro. Você vai perceber que dentro dos personagens deste filme vai haver várias histórias das quais nós nos identificamos. Não precisa necessariamente você ser casado. Você vai perceber que a mensagem deste filme é bem ampla. Ela atinge todas as faixas etárias. Por isso eu faço um apelo para você vir ao nosso CinePIB. Independente se você está casado ou solteiro, este é um filme que Deus, tenho certeza, vai falar muito com você. Por isso, queridos, eu peço a colaboração dos irmãos para que no final do nosso culto você não deixe de dar o seu nome ali na nossa secretaria da igreja. Já temos uma média de 50 pessoas inscritas e nós queremos organizar de tal forma para que não possamos superar a nossa lotação. Então, conforme a procura, temos a possibilidade de fazermos até 2 sessões. Então, é muito importante que você dê o seu nome, confirme a sua presença o quanto antes. E dia 29, às 19 horas, nós aguardamos todos os irmãos aqui, neste tempo que eu creio será um tempo de muita edificação na vida de nossa igreja. Amém, queridos? Também quero dizer à igreja que no final deste mês, nós teremos no último domingo a nossa Assembleia Geral Ordinária, quando estaremos tratando de vários assuntos importantes sobre a vida da igreja. Teremos também, com a graça de Deus, a nossa profissão de fé de alguns irmãos que estarão passando pelo batismo. E à noite nós teremos o culto de celebração com o batismo e também a ceia do Senhor. E tivemos, queridos, uma reunião tão abençoada com a nossa liderança na quinta-feira passada, e nós decidimos juntos que a partir do próximo mês, mês de junho, nós estaremos também retornando com a nossa escola bíblica dominical. Amém, queridos? Ainda não teremos a sala de crianças, mas teremos a sala de adultos, teremos também a sala de maturidade cristã, teremos a sala de jovens e adolescentes e também a sala com os nossos juniores. Esse tempo que ainda resta no mês de maio é um tempo para você se preparar, conversar com os seus professores da escola bíblica dominical, para que nós possamos organizar o material para o retorno dessa atividade tão importante na vida de nossa igreja. Aos poucos e com toda a segurança, nós vamos assim podendo voltar às nossas atividades. Sabemos, queridos, que é um tempo de muita cautela, por isso eu louvo a Deus pela sua compreensão. Você que tem usado a sua máscara, procurado manter o distanciamento aqui dentro do templo, peço também que os irmãos mantenham essa mesma postura do lado de fora da igreja, não é? Às vezes a gente faz tempo que não vê um ao outro, mas cuidado com as conversações, cuidado com a proximidade ali no pátio. Sabemos que precisamos zelar pela nossa saúde, pela saúde dos nossos irmãos e também pelo testemunho. Demonstrarmos que temos feito os nossos cultos, temos voltado com outras atividades, mas tudo com muita cautela, com muita prudência, sendo direcionados pelo nosso Senhor. Amém, queridos? Então vamos à palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia
na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5. Quero continuar pensando com a amada igreja sobre o tema o Espírito Santo como o condutor da família. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, assim diz a palavra. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações hoje à noite. Irmãos, amanhã, dia 17 de maio, é um dia muito especial para mim e também para toda a minha família. Amanhã fazem exatamente 13 anos que nós estivemos diante do altar, diante de Deus, em primeiro lugar, diante da igreja, diante dos nossos amigos e parentes, fazendo o nosso compromisso de vivermos uma vida a dois. Amanhã, eu e minha esposa, a Carla, iremos fazer 13 anos de casados. Contando com 5 anos de namoro, nós temos aí 18 anos de convivência. Faz tempo, né? Mas eu ainda me sinto tão jovem e ainda tão aprendiz no que diz respeito à vida conjugal. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque, queridos, se tem uma das coisas que nós precisamos entender no nosso casamento, independente se ele é um casamento recente ou se ele já tem alguns anos de experiência, é que nenhum casamento ele nasce pronto. O casamento é algo que você constrói ao longo dos anos. E é algo, queridos, que em cada fase da nossa vida, nós enfrentamos desafios diferentes. É algo que em cada fase da nossa existência, nós passamos por realidades que exigem de nós uma postura que talvez nós nunca tivemos outrora. Por exemplo, uma das fases que altera e que muda radicalmente um casamento é a chegada dos filhos. Valdir e a Vânia já estão no segundo, né? E eles sabem disso, assim como todos os pais que estão aqui. A chegada dos filhos, especialmente a chegada do primeiro filho, ela muda a nossa rotina. Ela muda a nossa maneira de se relacionar com o cônjuge. A chegada do filho, queridos, ela muda as nossas prioridades. A gente começa a se esquecer um pouco de nós e a gente começa a fazer tudo em prol do filho. E a gente vai sacrificando, inclusive, algumas programações na nossa vida, alguns investimentos, até mesmo alguns momentos de lazer, porque a criança passa a exercer
um papel de prioridade dentro do lar. A alimentação da criança passa a ser mais importante do que a nossa alimentação. Não é assim? A saúde da criança passa a ser mais importante do que a nossa. E a gente se vê como pais fazendo coisas para os nossos filhos que nós nunca fizemos para ninguém. Em matéria de dedicação, de amor, um pai que ama, ele é capaz de dar a sua vida em favor do seu filho. E cada fase, querido, ela vai trazendo algo inusitado para nós. Por exemplo, quando você recebe a chegada do segundo filho, é diferente do primeiro. Você está mais experiente, você está mais escolado, mas aquele segundo filho, ele vai naturalmente trazer para o seu casamento realidades diferentes. Já ouvi pais dizendo, olha, o primeiro filho dormia a noite toda, mamava, se deitava e só no outro dia de manhã. E já vi pais dizendo, mas o segundo filho, parece que o relógio dele é diferente. O primeiro filho não teve cólicas, mas o segundo filho. São coisas, queridos, que exigem de nós, pais, uma agilidade para aprender coisas novas. E a gente pergunta, a gente pesquisa, a gente estuda, e a gente vai aprendendo a lidar com essas circunstâncias que são inusitadas e que são novas no casamento. Essas são as coisas boas. Mas como lidar, por exemplo, com o desgaste emocional dentro do lar? Essa é uma pergunta que eu deixo para você. Como lidar, queridos, quando nós insistimos em mudar uma realidade que nos incomoda, mas há anos aquele comportamento do cônjuge insiste em permanecer o mesmo? Como lidar com a falta de afeto? Como lidar com a falta de compreensão? Como lidar com a falta de fidelidade dentro do lar? Como lidar com os parentes, com a sogra, com o sogro, com o cunhado, com a cunhada? Como lidar com a enfermidade? Como lidar com a falta de dinheiro? Como lidar quando os projetos do marido não estão alinhados ao projeto da esposa? Como lidar, queridos, com a insubmissão dos filhos na adolescência? Os pais de adolescentes sabem o que eu estou dizendo. Como é bom tê-los no berço, não é? Como é bom tê-los no nosso colo. Mas quando chega a fase da adolescência, e quando chega então a fase da maioridade, quando ele olha para você e diz, eu já tenho 18 anos. Como lidar, pai, com um filho que te encara e diz, eu já sou responsável pelos meus atos. De hoje em diante ninguém me segura mais dentro desta casa. Como lidar com um filho que age desta forma? Como lidar, pai, com um filho que te agride, que ameaça vir para cima de você? Como lidar, pai, com um filho que você percebe que tem mais transparência e mais diálogo com os colegas da escola do que dentro da sua própria casa? São questões, queridos, que estão presentes na maioria dos lares. Por isso, família é algo que dá trabalho. Construir um lar feliz é algo que exige de nós um grande esmero. E o grande segredo, queridos, de tudo que Deus tem colocado em meu coração nos últimos dias, é dizer para você que a chave de um lar feliz, que o segredo de uma família bem-sucedida
está na liberdade que esta casa dá ao Espírito Santo de Deus. E aqui eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que para que você se encha do Espírito Santo de Deus, você precisa entender que isto é um processo. O apóstolo Paulo diz, em Efésios capítulo 5, meus irmãos, versículo 18, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ou seja, Paulo usa a palavra no imperativo, enchei-vos. É algo que você deve fazer constantemente, todos os dias da sua vida. Esse enchimento, querido, é diário. Ele é constante. Se você descuidar em algum momento, você pode também perdê-lo. O que estou querendo dizer é que da mesma forma que você se enche do Espírito Santo de Deus, você pode também se esvaziar dele. Voltando ao meu casamento, se você perguntasse para mim, pastor, o que você tem aprendido de Deus no seu casamento? Muitas coisas, queridos, muitas coisas mesmo. Aliás, uma das coisas que eu mais aprendi de Deus no início do meu casamento foi que a melhor coisa para um casal, principalmente no início do seu casamento, é viver sozinho. Só os dois. Aqui eu não estou estabelecendo uma cartilha para ninguém. Estou apenas compartilhando algo que foi bom para mim. Eu me casei, queridos, no ano de 2008. Em janeiro de 2009, nós estávamos nos mudando para Dourados, aonde passamos 4 anos estudando no Seminário Batista Ana Ollermann. E ali naquele ambiente, apenas eu e a minha esposa convivíamos. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha tios, não tinha amigos muito próximos, nós estávamos ainda conhecendo novas pessoas. E isso foi uma bênção nas nossas vidas, queridos. Porque naquele momento de intimidade do casal, e quando os desafios vinham diante de nós no dia a dia, eu só tinha a minha esposa para conversar. E a minha esposa só tinha a minha vida para conversar. E quando nós tínhamos alguma dificuldade no nosso relacionamento, a Carla não ia para a casa da mãe. E eu não ligava para a minha. A gente só tinha um ao outro naquela casa pequenina. E nós fomos, pela situação, forçados a criar um nível de intimidade e de cumplicidade muito grande. É que eu estou me abrindo com você. Para que você não olhe assim para a vida dos pastores que pregam, que ensinam sobre família, e pensem que as nossas famílias nunca tiveram os seus problemas. Nós tínhamos sim as nossas diferenças. E o casamento deixou essas diferenças mais gritantes diante de nós. E ali, queridos, na solitude daquele ambiente, nós fomos nos fortalecendo. E a gente foi dialogando, e a gente foi perdoando, e a gente foi conversando um com o outro, de forma humilde, de forma bíblica. E a nossa intimidade como casal, a nossa cumplicidade, cresceu sobremaneira. Por isso, queridos, que eu creio que um casal que não aprende a resolver os seus conflitos, ele jamais será um casal bem-sucedido. Não estou dizendo que você não deve buscar conselheiros, não estou dizendo que pessoas mais experientes não possam te ajudar, não é isso. Mas a questão crucial depende de você, da sua escolha, da sua maturidade, da sua capacidade de ouvir o outro, de também expor o seu sentimento.
E uma das coisas, queridos, que Deus mais me ensinou e tem me ensinado, é que a chave do sucesso de um casamento está no enchimento que o casal tem do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, queridos, o que quero dizer é que quanto mais cheio o homem é do Espírito Santo de Deus, mais bom pai ele será, mais bom esposo ele vai ser. Quanto mais cheio do Espírito Santo as mulheres forem, mais submissa elas serão, mais sábia. Quanto mais cheio do Espírito Santo forem os nossos filhos, mais obedientes eles serão. Em outras palavras, queridos, o segredo está aqui, encher-se do Espírito Santo. Todos os dias você buscar o Espírito Santo e as coisas de Deus para dentro do seu lar. Como eu disse, do mesmo jeito que você se enche do Espírito, você pode se esvaziar. Você não veja 2 textos. O primeiro deles, Efésios 4, versículo 30. A Bíblia diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeça. Cuidado com a sua atitude. Cuidado com o seu comportamento. Você pode estar entristecendo o Espírito Santo na sua vida, apagando a chama dele no seu coração. E quando a gente entristece o Espírito, queridos, nós começamos a dar vazão à carne. Se você observar o texto que lemos, Gálatas 5:22, que diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade e assim por diante, você vai perceber que antes de falar do fruto do Espírito, Paulo fala do fruto da carne. Então veja comigo, a partir do versículo 19, quais são as obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas como: primeiro, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, o que Paulo está mostrando para nós, queridos, é que uma vida oposta ao Espírito é uma vida presente na carne. Você percebe que a discussão, a ira, o ciúme, essas discórdias que há dentro do lar, não são manifestações do Espírito? Não são manifestações de alguém que está cheio do fruto do Espírito Santo de Deus? Pastor, mas eu sou crente. Não importa, querido. Paulo está escrevendo esse texto aos Gálatas para irmãos como nós. Você crente, se você não se encher do Espírito Santo de Deus, a carne vai te controlar. Não há meio termo. Ou o Espírito nos controla, ou a carne nos domina. Ou a gente se enche do Espírito todo dia, ou a gente vai se esvaziar dele. A gente vai entristecê-lo. E Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, ele diz: não apaguem o Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muito crente com o Espírito Santo apagado. Você sabia disso? A casa dele está assim, de perna para o ar. E a essência de tudo é que o Espírito Santo de Deus não tem mais domínio nas suas vidas. São crentes que não amam a palavra de Deus, são crentes que não leem a Bíblia,
São crentes que não se interessam pelas coisas do Evangelho. São pessoas que não amam a casa de Deus. É gente que ama mais o lazer, o conforto, a mordomia, o passeio, a viagem, o entretenimento, a companhia de outras pessoas, em detrimento à família cristã. Sabia que tem gente trazendo maldição para dentro do seu lar? Veja bem o que eu vou te dizer. Gente trazendo maldição para dentro do seu lar por causa das amizades. Cuidado com quem você convive. Cuidado com as crianças que você coloca os seus filhos para brincarem. Pastor, mas é gente boa. Pastor, mas é gente da minha família. Cuidado com o nível de intimidade que você estabelece com essas pessoas. Não estou dizendo, queridos, que nós não devemos conviver com pessoas que têm uma fé diferente de nós. Devemos. Aliás, devemos conviver com todo tipo de pessoa, com o objetivo de transformá-las, de mudá-las. E não de deixar que o estilo de vida que elas têm no casamento, na educação dos filhos, influenciem no nosso lar. Eu não tenho medo de dizer, queridos, tem pais aqui que há mais de 1 ano não fazem sequer uma oração com os seus filhos. Tem pais aqui que há mais de 1 ano não leem um texto da Bíblia para as suas crianças. Aí o filho cresce e a gente não sabe por que eles não têm experiência com Deus. Sexta-feira nós fizemos no nosso lar, eu, a Carla e a Júlia, uma celebração entre nós. Ela fez 6 aninhos de idade. E a Carla encomendou um bolinho, e ali nós fizemos a nossa comemoração. A 3. E algo, queridos, encheu meu coração de alegria. Quando a Júlia, antes de começar a festinha nossa, ela disse assim: pai, hoje você, no meu aniversário, vai pregar a palavra de Deus e você vai orar abençoando a minha vida. Com essas palavras, irmãos, você vai pregar a palavra de Deus e você vai orar abençoando a minha vida. Como é importante, queridos, nós ensinarmos as coisas de Deus para os nossos filhos quando eles são pequeninos. Eu já contei isso aqui em outra ocasião. Quando eu era pequeno, 7, 8 anos de idade, nós morávamos na fazenda, distante de igreja, de cidade. E algo que marcou muito a minha infância, queridos, foi a minha mãe, junto comigo, com o meu irmão, sentados numa cobertinha marrom, aquelas cobertinhas de algodão bem antiga. A gente abria o devocionário, lia o texto da palavra de Deus, nós líamos aquela parte para as crianças, cantava um hino e fazia uma oração. Ah, pastor, mas isso é religiosidade. Ah, pastor, mas não adianta nada. Você que pensa, querido. Essas coisas imprimem o coração da criança. Assim como também imprime no coração da criança as músicas profanas que você ouve. Os palavrões que as pessoas pronunciam dentro do seu lar. As chocarrices, as besteiras que se ouvem nos ambientes que você frequenta. Todos nós, queridos, nascemos preparados para recebermos influências, tanto dos nossos pais, como daqueles dos quais nós convivemos. Por isso que nós, como pais, devemos cuidar. Tanto o que nós incutimos na cabeça dos nossos pequeninos, como aquilo que outras pessoas também incutem na cabeça deles. Talvez você fale, mas eu nunca ensinei isso para o meu filho. Você não ensinou. Mas as pessoas que você convive,
talvez inconscientemente, ensinaram isso para ele. Encher-se do Espírito Santo de Deus, queridos, é uma constante. Eu quero chamar a sua atenção hoje à noite para aquilo que Paulo diz como uma vida cheia do fruto do Espírito. Domingo passado nós falamos sobre amor, alegria e paz. Hoje eu quero falar sobre longanimidade, benignidade e bondade. Comecemos primeiro aí com a quarta característica do fruto do Espírito, que Paulo cita no versículo 22, pela expressão longanimidade. Esta palavra, queridos, no grego, ela significa uma pessoa que tem paciência. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que tem paciência com a outra. Mas não apenas isto. A etimologia desta palavra traz também o significado de alguém que tem um ânimo longo. É alguém que não desiste do seu casamento com facilidade. É alguém que tem capacidade de andar mais uma milha ao lado do outro. A pessoa longânima é aquela que sabe parar um tempo no seu casamento para tratar as dificuldades e os problemas que os estão sufocando. Segundo, Paulo fala também sobre a benignidade e a bondade. Vejamos primeiro a qualidade daquilo que é benigno. A etimologia desta palavra, ela traz o sentido de tudo que é bem. A pessoa benigna, ela cultiva no seu coração, nas suas intenções e nas suas atitudes, valores nobres. Ela ama o bem. Ela ama o que é correto. E não apenas ama e elogia, mas ela pratica. Por isso que Paulo usa a expressão benignidade, ou seja, é o bem colocado em prática. É quando você não diz que quer o outro bem, mas você demonstra isto com atitudes concretas. Em terceiro lugar, a palavra bondade. A palavra bondade, ela vem daquilo que tem a qualidade de bom. Aquilo que é honesto, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. A pessoa cheia do Espírito, Paulo diz, ela tem a bondade no seu coração. E você percebe isso também, não apenas nas suas palavras, mas sobretudo nas suas atitudes. Ela deseja aquilo que é bom não apenas para si, mas também para o outro. Hoje à noite, eu quero concluir esta palavra destacando a você algumas atitudes práticas de uma pessoa que tem longanimidade, de uma pessoa que tem benignidade, de uma pessoa que tem bondade no seu coração. Deixemos a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio para os próximos domingos. Mas o que significa na prática? Você cultivar esses 3 sentimentos ou atitudes dentro do seu coração. Primeiro, uma pessoa que tem este fruto do Espírito, ela sabe que o amor nunca fere. O amor, queridos, ele nunca machuca. Uma pessoa que é longânima, benigna e bondosa, ela nunca vai ferir o outro com palavras, e muito menos com atitudes. Não existe justificativa para ferir o seu cônjuge, quer seja de maneira física, verbal ou emocional. Este nervoso que muitas vezes nós temos não é motivo para nós magoarmos a pessoa amada. Você já reparou que muitas vezes a gente fica nervoso no trabalho, não é verdade? Você fica assim, pé da vida com o seu patrão,
Ou você que é patrão, você fica indignado com o seu funcionário. E eu sei que às vezes as pessoas passam do limite, né? Mas a gente se controla. Não é verdade? Às vezes você fica furioso lá fora na sociedade, mas você segura os seus ânimos. Por quê? Às vezes um receio de perder o emprego, às vezes um receio de parecer grosseiro, às vezes você engole alguns sapos aí fora para não ter outros prejuízos na sua vida. E a pergunta é, por que dentro do lar a gente não age da mesma maneira? Por que às vezes, queridos, a gente é tão gentil e tão educado com as pessoas lá fora, mas dentro do lar a gente não poupa agressividade, a gente não poupa xingamentos e não poupa palavrões? Você sabe do que eu estou falando aqui. Há coisas que se ouvem dentro do lar, do marido para a esposa e da esposa para o marido, que é até vergonhoso se referir. A troca de farpas, a troca de agressividade, ela vai ganhando espaço quando o fruto do Espírito, que é a benignidade e a bondade, não estão presentes dentro do lar. Segundo, uma pessoa cheia desse fruto, ela não vai generalizar. Cuidado, viu? Com as suas palavras que generalizam tudo. Palavras do tipo, você nunca me ouve. Será? Será que o seu esposo nunca te ouve? Será que a sua esposa também nunca, veja bem, nunca parou para te escutar? Cuidado com as palavras do tipo, você sempre faz o que quer. Cuidado com as palavras, você nunca acerta. Você sempre erra. Cuidado com as palavras nunca, sempre, nada, tudo e toda vez. Estas palavras, queridos, são palavras absolutas. Quando a gente fala estas palavras com o nosso cônjuge, nós estamos sendo injusto para com ele. Ninguém erra o tempo todo. Ninguém erra a todo momento. Não é possível que não haja uma qualidade que você possa enaltecer na vida do seu parceiro ou na vida da sua mulher. Outra coisa, as pessoas que têm esse fruto do Espírito, elas não reclamam, mas elas começam a orar. Quando elas estão passando por algum problema dentro do seu casamento, a primeira coisa que essas pessoas fazem é dobrar os seus joelhos na presença de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantas vezes você já orou pelo seu lar? Agora outra pergunta. Quantas vezes você já reclamou sobre a sua família? Se colocássemos numa balança reclamações de um lado e orações de outro, qual pesaria mais? Outra coisa, uma pessoa que tem este fruto do Espírito, ela mostra apreciação. Quem é benigno e quem é bondoso, ele aprecia a outra pessoa. E ele procura saber como a pessoa está, ele nota a sua aparência física, a sua roupa. Como isso é importante, queridos, no casamento. A gente notar a nossa mulher, notar se ela fez algo no cabelo, se ela mudou de maquiagem, se ela trocou de calça, se o sapato é novo, se mudou os móveis da sala. Domingo que vem, queridos, nós vamos falar sobre a diferença da mulher e a diferença do homem. Nós vamos mostrar na Bíblia que Deus fez homem diferente da mulher. E por isso eles têm necessidades diferentes. E por isso Deus nos dá mandamentos também diferentes e que se complementam. Mas a mulher, queridos, ela precisa muito mais do que o homem, eu diria, de uma boa apreciação.
Você precisa apreciar a sua mulher. Pastor, mas eu já disse que a amo. Pastor, mas eu sinto que ela é linda. Pastor, mas ela precisa saber. Ela precisa ouvir das suas palavras os elogios que estão presentes no seu coração. E você, mulher, deixa eu dizer uma coisa para as irmãs. Você também precisa elogiar o seu esposo. E aqui não estou falando apenas de elogio físico. Queridos, um dos grandes sucessos dentro do lar é quando nós somos verdadeiros motivadores na vida dos nossos filhos e na vida do nosso cônjuge. Uma das coisas que se perdeu na nossa cultura é o filho pedir bênção para o pai e o pai abençoar os seus filhos. Eu venho de uma cultura familiar, queridos, onde os nossos tios e parentes mais próximos, além de dizer Deus te abençoe, eles sempre nos diziam assim: e tenha boa sorte. Deus te abençoe e tenha boa sorte. Fala, pastor, mas isso é só um ritual. Não é, queridos. Craig Hill escreveu um livro só para falar da importância da bênção dentro do lar. O que é bênção? O que é abençoar? É você declarar coisas positivas de Deus na vida do outro. As palavras têm poder. As palavras, elas têm um impacto positivo tanto para fazer o outro crescer, como também para derrubá-lo. Quinto lugar, nunca ridicularize o seu companheiro ou a sua companheira. Queridos, um dos maiores erros dos casais é exatamente este. E há pessoas que usam, meus irmãos, inclusive as redes sociais, para expor a sua vida particular. Não faça isso. Não ridicularize o seu cônjuge, quer seja de forma privada ou de forma pública. Cuidado com as piadas de mau gosto. Não exponha o seu parceiro ou a sua parceira a terceiros. Não faça comentários que visam diminuir o outro, ou que exponham algo do outro que ele ainda não havia exposto a ninguém. Como é constrangedor, meus irmãos, quando nós estamos numa reunião entre amigos ou parentes, ou até mesmo entre irmãos, e de repente, um casal começa a expor o outro. Como isso é chato. E como isso não traz nenhum tipo de edificação para aquela família. E às vezes, queridos, a gente não percebe, mas um olhar que nós damos ao outro, no momento da coletividade, pode enaltecê-lo ou pode depreciá-lo. Às vezes, uma virada de olho que você dá em relação a uma atitude. Ou de repente o seu cônjuge pronuncia uma palavra e você o olha com uma expressão de desdém, de desvalorização. Você já o expôs. Você já o ridicularizou. E você agiu de forma a perder o coração dele. Último lugar, cuidado com o baú dos problemas perpétuos. Eu não sei se você sabe, mas todos nós temos um baú de problemas. Todos nós temos lutas, dificuldades, trauma, decepções, que a gente guarda lá no nosso passado. O problema, queridos, é que muitas vezes nós recorremos a esse baú, todo cheio de telha de aranha, de poeira, e a gente abre aquela tampa e começa a trazer de volta. Por isso que eu quero concluir esta palavra falando um pouco sobre perdão com você. O grande segredo, querido, de um casamento bem-sucedido é deixarmos que o Espírito Santo de Deus encha o nosso coração deste fruto, que nos dá capacidade para perdoar o outro. Quantas vezes, queridos, o perdão teve que ser exercido dentro do meu lar?
E aqui não estou falando perdão de algo assim gigantesco, de algo que foi uma grande tragédia, não. É perdão nas pequenas coisas, é perdão nas pequenas palavras. São atitudes do cônjuge que às vezes nos magoam e nos ferem, e a gente precisa resolver. Pastor, o que é o perdão? O perdão, queridos, não é um sentimento. O perdão é uma decisão. Você não precisa sentir vontade de perdoar, mas você precisa decidir perdoar. Pastor, o que é o perdão? O perdão é uma decisão seguida de uma atitude. E que atitude é essa, queridos? A atitude de dar ao outro uma nova chance. E a atitude de não jogar na cara do outro os erros que ele cometeu no passado. Por isso que tem muita gente que fala que perdoou e não perdoou. Porque se tem duas coisas que devem operar no perdão, primeiro é a decisão de dar uma nova chance. E segundo é a atitude de não relembrar o outro aquilo que ele fez e que te magoou muito. Se você joga na cara, se você expõe o erro novamente, você não está agindo sobre o ritmo ou sobre a música que canta o perdão. Pastor, mas eu perdoei, eu dei uma segunda chance. Mas você está pecando na parte principal. Aqui eu não estou dizendo, queridos, que quando nós perdoamos, nós voltamos a confiar imediatamente. Veja bem, confiança, credibilidade, afeto é diferente de perdão. A confiança se ganha com o tempo. A credibilidade você conquista. E é por isso que o perdão é essa decisão de dar uma nova chance ao outro, de conquistar o seu coração novamente, de conquistar a sua confiança outra vez. Mas você que deu este perdão não pode incriminá-lo novamente. Porque se você o incrimina, se você o acusa, se você o ridiculariza, se você abre esse baú dos problemas perpétuos, você impede que o perdão seja real na sua história e no seu casamento. Pense comigo quantas vezes você trouxe à tona problemas, situações de anos atrás. Por isso, queridos, que nós precisamos entender bem que essa questão do perdão, ela só acontece no coração de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus. Você sabe qual que é o maior desafio do perdão? É quando você já perdoou uma vez, é quando você já deu uma segunda chance e a pessoa trai a sua confiança novamente. Pastor, mas é possível perdoar pela terceira vez? Sim, queridos. Aliás, Pedro, conversando com Jesus, ele perguntou: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7? Jesus diz: não, Pedro, mas 70 vezes 7. Simbolizando que não havia um limite. O perdão, queridos, ele deve ser exercido sempre. E isso não tem necessariamente a ver com confiança. Por isso que um casal, quando há adultério no casamento, e porventura ocorra a separação, que é a única condição bíblica para tal, não é porque o casal se separou que significa que eles não se perdoaram. Perdão não tem a ver com confiança. Há casos, queridos, que a pessoa perdoou tantas vezes e ela deu a chance de o outro conquistar a confiança dela de tantas maneiras, mas não teve retorno. E ela não tem mais alma para bancar ou para levar aquele relacionamento adiante. E aqui eu entro numa dimensão muito delicada do perdão, que não é só a dimensão de quem dá, mas de quem recebe. Porque tem gente que dá o perdão,
mas tem gente que não tem capacidade de receber. É como Deus. Deus dá o perdão a todos, mas a pergunta é: todos recebem o perdão de Deus? Não. Porque aquele que recebe o perdão, ele se arrepende. Aquele que recebe o perdão, ele muda de vida. Ele não insiste mais no mesmo erro. Talvez esta seja, queridos, a causa de muitos casamentos, que por causa da infidelidade conjugal, chegaram ao divórcio. Um dos cônjuges deu o perdão, e o outro não o recebeu. O outro viu o perdão simplesmente como uma maneira de se livrar da punição, mas ele continuou permanecendo no mesmo erro. Isso acontece, queridos, no casamento. Isso acontece também no nosso relacionamento para com Deus. E a pergunta que eu faço para você nesta noite é: você já recebeu o perdão de Deus na sua vida? Se já, a Bíblia diz que você tem todas as condições para perdoar. Como eu disse, meus irmãos, no início desta mensagem, a chave para um casamento feliz é uma vida plena, é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, que se manifesta através do fruto do Espírito, como vimos nesta noite, através dessas 3 características: longanimidade, benignidade e bondade. Você tem vivido essa realidade no seu lar? Ou será que a sua casa está num ambiente de guerra? Assim como lá no Oriente Médio, aquela guerra entre Israel e entre palestinos, que quando a gente menos espera, surge novamente. E é bomba sobre bomba, e é tiro sobre tiro, vingança sobre vingança. Deixa eu dizer para você, em nome de Jesus, é hora de você cessar fogo no seu casamento. Pare de atirar. Pare de jogar bombas sobre a vida do outro. Deixe esse sentimento de acusação, de mágoa. E em nome de Jesus, querido, busque o perdão dentro do seu casamento. Estou dizendo, queridos, de algo que tenho procurado praticar. Perdão é algo que todos os dias nós devemos exercer. Isso porque nós não somos pessoas perfeitas, mas precisamos ter o desejo no nosso coração de melhorarmos a cada dia. E uma vez quando recebemos o perdão do nosso cônjuge, não incorrermos no mesmo erro. Eu quero convidar você nesta noite a se colocar de pé. Enquanto a nossa equipe de louvor se aproxima, eu queria que você, em nome de Jesus, fechasse os teus olhos. Eu queria que neste primeiro momento você pensasse no seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Como está a sua vida espiritual? Qual tem sido a liberdade do Espírito Santo na sua vida? O quão cheio de Deus você está? O quão entusiasmado com as coisas espirituais você tem vivido? Será que a sua fé está robusta? Será que a sua devoção a Deus está vibrante? Será que o Espírito Santo tem operado no seu coração? Será que Ele tem determinado as suas atitudes? Ou será que você tem vivido sobre o governo da carne? A segunda questão que eu quero compartilhar com você, que é resultado desta, é como está o seu casamento? Como está, querido, a sua vida familiar? Será que essas guerras, essas discórdias, será que este atraso na sua família e essa desavença que reina sobre o seu lar não está justamente porque você
não tem buscado o enchimento do Espírito. Ah, querido, abra o seu coração. Abra o seu coração e diga: Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Diga: Pai, eu quero que a tua bênção seja derramada sobre a minha casa, mas eu sei que eu preciso decidir. Eu preciso abrir o meu coração para que o teu Espírito possa me encher. Se arrependa, querido, e volte ao seu primeiro amor, volte ao seu compromisso para com Deus. Faça a sua parte, abra o seu coração, deixe que o Espírito ministre através desta canção no seu lar, no seu casamento. Depois eu quero orar com você, consagrando a sua vida, consagrando a sua família no altar do Senhor. Adore e exalte ao Senhor através desta canção. Glorifique a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito e ainda há de fazer sobre a sua história. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde um Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Senhor Deus, bendito Pai, nós te damos graças, ó Deus, e te louvamos pela tua presença nas nossas vidas. Te louvamos, Pai, pela tua presença no nosso lar. Como temos cantado nesta noite, nós não sabemos viver sem ti. Nós não queremos, Pai, viver sem o Senhor nas nossas vidas, no nosso lar. Nós queremos, Pai, o enchimento do teu Espírito. Por isso nós queremos declarar que nós amamos as coisas do Senhor. Nós amamos, meu Deus, a tua palavra. Nós amamos a oração. Nós amamos os louvores,
as canções que exaltam o Teu nome. Nós amamos, Pai, estar na Tua casa, estar no templo com os nossos irmãos, porque nós sabemos, ó Deus, que aqui a Tua palavra fala conosco. Nós sabemos, Pai, que aqui nós aprendemos os princípios para termos uma família feliz, uma família saudável na Tua presença. Obrigado, Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor insiste com a nossa casa. E o Senhor vem ao nosso encontro nesta noite através da Tua palavra, para que nós possamos voltar para a Tua presença, para que nós possamos buscar este enchimento do Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas. Oh Deus, capacita-nos. Dá-nos, ó Deus, este desejo, esta coragem e este discernimento espiritual para que possamos valorizar as coisas do Senhor, para que possamos todos os dias das nossas vidas termos atitudes e comportamentos que atraiam cada vez mais e mais a Tua presença, que atraiam, ó Deus, a Tua bênção sobre o nosso lar e que feche as brechas e as influências negativas de tantas pessoas que querem nos destruir. Pai, livra-nos dos maus exemplos, livra, ó Deus, o nosso lar das más influências, livra-nos, ó Deus, dessa cultura mundana, dessa cultura, ó Deus, lasciva, dessa cultura idólatra que perdeu todo o valor da família. Faz-nos, ó Deus, voltar-nos para a Tua palavra e valorizarmos a cada dia este bem mais precioso que é a nossa família. Obrigado, Deus, por cada lar aqui representado. Obrigado, Deus, eu Te agradeço pela minha esposa, pela vida da Carla. Obrigado, Deus, pela bênção que ela foi e tem sido na minha vida. Obrigado, Deus, pela nossa filha, que é um presente do Senhor no nosso casamento. Pai, que o Senhor consagre o nosso lar, assim também como o Senhor consagre cada família que faz parte da Tua igreja. Recebe, Pai, nesta hora, a gratidão de cada marido, que louva e que agradece ao Senhor pela sua mulher. Recebe, Pai, nesta hora, a oração e a gratidão de cada esposa, pelo seu marido. Recebe, Deus, a oração do casal em gratidão pelos seus filhos. Que assim, ó Deus, o Senhor possa visitar a nossa casa nesta noite e que nós possamos sair pelas portas com o nosso coração aquecido pelo toque do Teu Espírito Santo. Oh Deus, começa uma obra nova, começa, ó Deus, um mover novo na nossa vida, na nossa história. Que o perdão seja liberado, que a nova chance seja dada e que novos horizontes sejam vistos na vista de cada casal, na vida de cada família que está aqui nesta noite. Pai, derrama da Tua bênção sobre nós. Dá-nos, meu Deus, uma semana de paz, uma semana de vitórias na Tua presença. Abençoa, Deus, todos aqueles que estão aqui neste templo, amigos, visitantes, famílias que congregam conosco. Abençoa também, meu Deus, aqueles que nos ouvem pelas redes sociais. Visita cada lar, visita cada vida com graça, com o poder do Teu Espírito. É o que nós clamamos, Pai. Gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Convido os irmãos a se assentarem. Nós estamos chegando ao final deste culto. Eu quero apenas lembrar você que nós estamos com a nossa secretaria da igreja aberta para que os irmãos que desejam participar do nosso CinePIB possam então confirmar a sua presença. Quero pedir aos irmãos que mais uma vez você possa baixar a sua cabeça. Por gentileza, feche teus olhos
E vamos assim, com oração silenciosa, encerrarmos o culto desta noite. Deus te abençoe. Deus guarde a sua casa. Fique na paz. Em nome do nosso Senhor Jesus.